Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos aqui em mais uma aulinha, né? Preparei aqui algum material para vocês, alguns vídeos, alguns slides, alguns esquemas e uma atividade no final, tudo bem? Nosso tema agora, meninos, é a evolução do planeta Terra. Logo de cara aqui no nosso primeiro slide, nós temos uma ilustração do que seria a Terra lá nos seus primórdios, né? Ou seja, alguns bilhões, alguns poucos bilhões de anos antes depois que ela se formou, né? O planeta Terra, meninos, é um planeta dinâmico, né? Formado junto com o sistema solar, formado junto com o Sol, originário da mesma nebulosa, de toda um conjunto, né, uma enorme quantidade de poeira e gases resultantes da morte de uma outra estrela, de um outro sistema planetário anterior, de uma estrela maior. Muitas vezes, quando uma estrela maior morre, entra em colapso, ela dá origem a outra estrela de uma geração seguinte, menor. Ela morre, dá origem a uma enorme nuvem de poeira e gases que a gente chama de nebulosa, e com o passar de milhões e bilhões de anos, essa poeira, esse material, através da força da gravidade, vai se aglutinando em pontos específicos, né? E a gravidade agindo, no decorrer de bilhões de anos, aquilo forma um sistema planetário primitivo que foi evoluindo, evoluindo, até chegar no sistema do nosso sistema solar de hoje. Então aqui, pessoal, está a Terra como ela seria há 3 bilhões de anos atrás. Bom, o nosso planeta, como eu disse a vocês, ele é bem antigo. Desde quando teve início a formação do sistema solar, ou seja, desde ali daquela nebulosa que deu origem ao sistema solar, e olha que eu não estou falando da origem do universo, eu estou falando da origem do sistema solar, algo muito mais recente, né? Então, o nosso planeta tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Ele se formou naquele processo que eu expliquei anteriormente. Aqui, no nosso segundo esqueminha, nós temos aqui uma imagem da Terra, como ela seria há mais ou menos 4 4 milhões, deixa eu ver, 4 bilhões e 560 milhões de anos, né? Ou seja, você tem aqui o planeta ainda em fusão. Nosso planeta, ele não tinha uma superfície sólida, ele não tinha uma crosta sólida, ele era formado por um material fundido, certo? E a todo instante chegavam meteoritos, meteoros, corpos celestes caíam aqui a todo instante. Você tinha uma atmosfera ainda em formação, né? A água estava em forma de gás, ou então ela estava nos minerais, que a gente chama de minerais hidratados, ou seja, era um planeta no seu embrião, totalmente impossível de se desenvolver a vida. Então, o planeta Terra, nas condições do seu início, ele praticamente não era possível a existência da vida. Se você olhar um planeta em algum sistema planetário com as mesmas características da Terra aqui, ó, na sua origem, aqui realmente você fala, não, nesse planeta não há vida e não há possibilidade da existência de vida. Mas com o tempo, gente, o planeta ele começou a se resfriar, né? À medida que aquele sistema planetário foi evoluindo, as temperaturas foram baixando, o sistema solar foi se estabelecendo com o Sol, aquela estrela no centro, e aqueles planetas orbitando. Então você tem aqui o planeta como seria há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Aqui está 3 mil milhões. 3 mil milhões é 3 bilhões de anos atrás, né? Imagina-se que ele, ou seja, a maior parte da sua superfície coberta por água, apenas uma pequena parte aqui de superfície que estava acima do nível do mar. Com o tempo, você tem aqui há 1 bilhão e 100 milhões de anos o surgimento do que seria a Rotínia, já seria um continente bem maior, né, com a questão dos oceanos. Isso aqui é a fenda entre placas tectônicas e um material que surge daí, que vem do manto terrestre, o magma, ele vai subindo, chegando à superfície e a cada vez vai aumentando a altitude até o quê? Até sair acima do nível do mar e formar os continentes. Você tem
a Panótia, há 600 milhões de anos atrás, a tão falada Pangeia, ou seja, quando todos os continentes estavam reunidos em uma só massa, há mais ou menos 255 milhões de anos, e a Terra com a sua conformação a partir de 50 milhões de anos atrás. Então você pode ver, gente, que o nosso planeta é bem antigo, ele evoluiu em 4 bilhões e 500 milhões de anos, e ele é dinâmico. Essa atual configuração do planeta aqui não quer dizer que seja a última, né? A África e a América se separam a uma ordem de 1 centímetro por ano. Isso aqui, no decorrer de milhões de anos, com certeza o planeta vai ter outra configuração. Bom, então você tem aqui o esquema, ó, a Pangeia, no Permiano, há mais ou menos 250 milhões de anos, aí vem o Triássico, Jurássico, Cretáceo, Quaternário, ou seja, como é hoje, e os continentes, certo? Então, voltando, a Pangeia, 225 milhões de anos. Laurásia e Gondwana, os continentes se formando, exatamente, vamos mais uma vez, como é hoje. Permiano, 225 milhões de anos. Triássico, 200 milhões de anos. Jurássico, 135 milhões de anos. Cretáceo, 65 milhões de anos. E hoje, no período quaternário. Ok? Mais uma vez, Pangeia, que se dividiu em Laurásia e Gondwana, foram dividindo, subdividindo, subdividindo e chegando no ponto que está hoje. Gente, por que os continentes eles são dinâmicos? Por que eles se movem? Porque, na verdade, o que a gente tem a crosta terrestre, ela é como se a Terra ela é formada por várias camadas. E a mais superficial de todas é a crosta terrestre. Ela é sólida, formada pelos continentes. Então o que acontece? Pelos continentes e o piso, o fundo, o assoalho dos oceanos. Então o que acontece, gente? Essas placas tectônicas, essa crosta terrestre, ela não é inteiriça. Ela é fragmentada, como se fossem peças de um quebra-cabeça. E o magma que está por debaixo dessa crosta, que está no manto, através das diferenças de temperatura, a gente chama de movimento convectivo, esse magma ele movimenta essas placas tectônicas. Ele obriga elas a se afastarem em alguns pontos e a colidirem em outros pontos. É como eu disse a vocês, é um processo dinâmico, contínuo, porém é um processo muito lento. Então, tá aqui, vamos para o próximo slide. Aqui, meninos, nós temos a escala do tempo geológico. Então, como a escala de tempo, ela o tempo da Terra, esses 4,5 bilhões de anos, é um tempo muito longo, é muito grande, muito extenso, os cientistas eles criaram a tabela, a escala do tempo geológico, certo? Para elaborar essa escala, eles estudaram muitas coisas, meninos. Eles estudaram principalmente a geologia, né? Para compreender a evolução da crosta, a formação das rochas, né? Estudou geomorfologia, que são as formas da superfície, tem a ver com as formas da superfície, e estudou a biologia também, né? Para entender a evolução da vida e a sequência das espécies à medida que umas foram sendo extintas, outras continuaram e foram evoluindo. Ok? Tudo isso é observado aonde? Nos substratos. Aonde que os cientistas eles estudam esse tempo passado da Terra? Porque não tinha filmadora naquele tempo, não tinha testemunha naquele tempo. Então eles analisam os substratos do solo. Eles analisam as camadas de sedimentos que vão sendo depositadas no solo no decorrer do tempo, em milhões e milhões de anos. Então, um animal que morreu há 1 milhão de anos atrás, né, à medida que o seu corpo repousou ali, os seus ossos repousaram ali, os sedimentos foram cobrindo, 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 sedimentos trazidos pelo vento, trazidos pela água, foram cobrindo, 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 até hoje esse material está a 30, 40, 50 metros abaixo do solo. Né? E muitas vezes esse material aparece, ele fica exposto. E aí os cientistas começam a avaliar, analisar, comparar. Né? Ele pega ali aquela mesma espécie de aves, aquela mesma espécie de ave.
Vamos ver, ele descobre um lugar de nidificação de uma espécie de árvore. Quer dizer que há milhares de anos aquela espécie bota seus ovos naquele mesmo lugar. Aí ele vai escavar o solo ali, ele acha fósseis de aves que foram morrendo e sendo depositados ali em milhões de anos, milhares de anos. E aí ele vai comparando, pessoal. Ele vai comparando o bico da ave de 50 mil anos atrás com o bico da mesma ave na atualidade. Ele vê as mudanças, ele percebe a evolução. É um trabalho de cientista, é um trabalho de detetive, na verdade, né? Então você tem aqui a escala do tempo geológico, né? Você tem aqui as eras geológicas, né? Pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, cenozoica. Nós estamos vivendo a era cenozoica. Aí você tem, dentro do pré-cambriano, né, da era proterozoica, arqueozoica, temos o período algorquiano, arqueano e adeano. E aí você vê os principais, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, e você tem aqui os principais eventos ocorridos nesse período. A formação das primeiras rochas metamórficas, o surgimento das primeiras formas de vida, a formação dos escudos cristalinos e das rochas magmáticas. Os escudos cristalinos são rochas originadas ali da própria solidificação da crosta terrestre, certo? São rochas bastante antigas. Aí você tem, na era paleozoica, você tem os períodos permiano, carbonífero, devoniano, siluviano, ordoviciano e cambriano, há mais ou menos 550 milhões de anos atrás. Meninos, presta atenção numa coisa. Você pode ver que quanto mais antiga é a evidência, quanto mais antigo é o tempo, menos informações se tem, né? Então, é claro que aqui eles resumiram vários milhões de anos em um período só, porque realmente sobraram muitas poucas informações. À medida que vai chegando mais perto do presente, mais evidências vão aparecendo, né? O material é mais conservado. Aí você pode subdividir melhor e classificar melhor as rochas e os seres vivos. Permiano, carbonífero, devoniano, siluviano, ordoviciano e cambriano, há mais ou menos 550 milhões de anos. E o que aconteceu ali na Terra? Os principais eventos: grandes florestas, formação do carvão mineral, né? No carbonífero, porque o carvão mineral ele se originou realmente das grandes florestas. A maior parte do carvão mineral de hoje são restos de florestas num passado de 550 milhões de anos atrás. Esses fósseis dessa madeira deu origem ao carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal. Então você tem a formação das bacias sedimentares, formação das glaciações, certo? Ou seja, os períodos gelados que o planeta passava, desenvolvimento dos peixes e vegetais, insetos e répteis. E o que você tinha aqui na parte do Brasil? Aqui é interessante, eu não tinha observado, perdão. Aqui eram os principais eventos na Terra, e aqui os principais eventos onde hoje é o Brasil. Então aqui, ó, início da formação das grandes bacias sedimentares, bacia do Paraná, do Parnaíba e da Amazônica, formação do quadrilátero ferrífico, atual estado de Minas Gerais, a grande quantidade de minério de ferro que se encontra ali, se formou nessa era geológica, ok? Aí você tem a era mesozoica, ou secundária, né, o tempo dos dinossauros, foi dividido em Triássico, Jurássico e Cretáceo, 250 milhões de anos. Aqui você tem os principais eventos na Terra, início da formação do petróleo, a divisão do grande continente Pangeia, que começou aí, em Laurásia e Gondwana, e aí foi se subdividindo até a forma que a gente tem hoje. E aqui, a última fase de deposição mais ampla nas grandes bacias, ou seja, as grandes bacias sedimentares, como a bacia amazônica, né? E derrames vulcânicos na bacia do Paraná, ou seja, o território onde hoje é o Brasil, você teve derrame vulcânico, né? Na verdade, na bacia do Paraná e aqui em Goiás você tem um grande pedaço ali, ó, que tem um solo de origem basáltica ali no sudoeste do estado, onde você tem Mineiros, Jataí, Rio Verde. Você pode ver que é a região de melhor solo de Goiás. E realmente ela é originada de derrames basálticos nesse período aqui, né?
Então, quando você está indo lá para Rio Verde, para Jataí, passeando com a família, visitando a chácara de alguém, saiba que ali, há mais ou menos 250 milhões de anos, você tinha várias erupções vulcânicas, vulcões ativos e tudo mais. Por quê? Por que que ninguém vê um vulcão lá hoje? Porque é um material, é um evento tão antigo que com o tempo, à medida que esses vulcões deixaram de estar em atividade, a erosão foi desgastando, desgastando até eles deixarem de existir. Você tinha ali praticamente uma superfície, um planalto, uma superfície pouco irregular. Você não vê ali o vulcão, porque na verdade ele já foi erodido, né? Então, aí você tem a era Cerozoica, dividida no período terciário, quaternário, 6,5 milhões de anos, 65 milhões de anos, quando os dinossauros foram extintos aqui, da era Mesozoica para Cenozoica, né? E graças a isso, os mamíferos, inclusive a gente, se desenvolveu. Olha que engraçado, gente. Não fosse a extinção dos dinossauros, que eram grandes predadores, os mamíferos talvez não teriam oportunidade para se desenvolver e chegar ao nosso nível aqui. Né? Então aqui você tem dobramentos modernos, que são as cordilheiras dos Andes, o Himalaia, são estruturas geológicas jovens, né? Em termos de tempo geológico, são jovens. Então, dobramentos modernos, você tem o surgimento de aves, mamíferos, e dentre os mamíferos, nós, os primatas. Né? E a formação do continente quando ela é hoje. E aqui no período quaternário, você tem aqui o surgimento do Homo sapiens. Né? E os principais eventos, o vulcanismo, que constitui, no Brasil, o vulcanismo que deu origem ao arquipélago de Fernando de Noronha, no Oceano Atlântico, os depósitos sedimentares, sobretudo na parte ocidental da bacia amazônica e no litoral do Nordeste. Ok? Menino, sabe o que eu acho engraçado? Que tem um estudo aqui, você vai ver esse texto na atividade. Fala assim, do antropoceno. Os cientistas, eles estão se discutindo, né, a proposta de implementar uma nova época, ou seja, um novo período aqui, né, que seria o antropoceno. O que fala o que argumento dá base à divisão de mais esse período que a gente chama de antropoceno? É a atuação do homem, né? Ou seja, nos últimos séculos, nos últimos 12 mil anos, mais exatamente, nos últimos milênios, a atuação do homem vem sendo cada vez mais intensa no planeta, ao ponto de modificar a própria dinâmica do planeta. Então, os cientistas estão querendo aqui criar um novo período, uma nova divisão na escala do tempo geológico, que vai ser chamada de antropoceno. Aqui, galerinha, você vê as camadas da Terra. Olha que interessante. Nosso planeta por dentro, a crosta sólida, bem fininha. Por dentro ele realmente se parece uma cebola, certo? Ele tem várias camadas. E é engraçado, galera, que cada uma delas tem um comportamento físico, ou seja, algumas são sólidas, outras são líquidas, outras são mais viscosas, e uma composição química definida, diferente. Mas basicamente nós temos aqui a crosta, como se fosse a casquinha do ovo, né? Descontinuidade de Mohorovic, uma faixa de transição entre a crosta e a astenosfera, certo? Que é, vamos dizer que a gente pode dizer que é a parte que é a parte fundida, de material fundido, que está abaixo da crosta, né? Aí você tem o manto superior, aqui está trocado, galera. Ó, depois eu vou mudar. Então aqui é o manto superior, depois o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. É engraçado, né, gente? O manto é a parte mais espessa do planeta. E o núcleo, ele é a parte mais quente do planeta. Isso aqui, ó, é basicamente ferro e níquel, o núcleo interno. E aqui também, no núcleo externo, basicamente você tem ferro e níquel. A diferença é que aqui, devido à força da gravidade, ele é sólido e aqui ele é de material líquido, fundido, derretido. As temperaturas aqui, gente, são iguais eram do planeta Terra quando ele surgiu, há mais ou menos 4,8 bilhões de anos atrás, certo? É como se ele tivesse esfriando no decorrer do tempo geológico, mas lá no miolinho, lá no meio dele, ele ainda está quente, como se fosse uma batata. Já viu uma batata cozida?
Às vezes você pega por fora, ela ainda já está fria, mas se você cortar e observar a temperatura no interior, você vai ver que ela está bastante quente ainda, né? Olha que coisa dinâmica, né? O nosso planeta ele ainda está em formação. Nós estamos numa fase da evolução dele, certo? E é engraçado, algumas camadas são sólidas, outras são de material fundido e outras são de material líquido, né? Então você tem aqui. Outra coisa interessante, gente, é que aqui, ó, na astenosfera, né, envolvendo essas duas partes, que é a astenosfera e a descontinuidade de Mohorovic, desculpa, gente, Mohorovic, é esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo? Aqui você tem a crosta terrestre, aqui você tem o manto, a astenosfera e essa chamada descontinuidade. Então você está vendo aqui, ó, que esse material é dinâmico, ó. Existe um movimento desse magma no interior do manto, né? E esse magma, ele repercute aqui na crosta. Por isso você tem terremotos, por isso que você tem atividade vulcânica, tem diretamente relação com isso. Ok? Aqui, galerinha, você tem uma escala do tempo geológico, muito maneiro isso aqui. Né? Você tem o tempo da Terra, os 4,6 bilhões de anos da Terra, divididos em uma hora. Né? Se você observar, quando você. Surgimento, a era Cenozoica, o surgimento do homem, está aqui, ó, no último 1 minuto de existência da Terra. Somos muito recentes. E eu quero que vocês abram, isso aqui está na atividade. Esse vídeo aqui, ó, que ele conta a história de uma rocha. Né? É muito maneiro, porque ele ilustra bem essa evolução. A evolução do planeta, então, enquanto uma rocha observa ela. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Tá aqui. Então eu vou fechar aqui, meninos, para mostrar a atividade para vocês. ESC e atividade aqui. A atividade está aqui, ó, certo? Nela temos os textos, você não precisa copiar os textos, olha isso aqui, ó. Faço o cabeçalho, escrevo o nome, não vou vistar a tarefa sem identificação, eu preciso que esse material esteja no seu caderno para a gente dar visto quando voltar às aulas presenciais, não precisa copiar os textos e assista o vídeo, aquele vídeo, antes de iniciar a atividade, está aqui o vídeo. Aqui está mostrando a questão, meu filho, um dia isso tudo será seu, tem a ver com a ação humana, né, o antropoceno. Aqui a nossa escala do tempo geológico, a questão da produtividade humana, né, da atuação do homem no planeta, na superfície. Aqui também mostrando desde o primeiro momento, quando a Terra ainda estava in natura, e à medida que o homem vai ocupando, transformando, até chegar no futuro, né? Você tem um texto aqui bastante interessante, a escala do tempo geológico, para você ler, né? E a atividade, que é o quê? Escrever um texto sobre como as ações humanas imprimem suas marcas na Terra ao longo de sua evolução. Pelo amor de Deus, gente, pelo menos 20 linhas, né? Afinal de contas, é uma tarefinha simplória. E não é para copiar nada, não. Faz da sua própria cabeça. Tudo bem, meninos? Se eu tivesse presente junto com vocês, eu ia dizer assim, alguma dúvida, algum questionamento, mas você pode lançar suas dúvidas pelo WhatsApp, tanto pelo WhatsApp quanto pelo meu e-mail, ok? Manda essa atividade, ok? E se tiver algum problema, pode me consultar e o que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Tá bom, meninos? Vocês estão vendo que já tem vacinas à vista, né? Já estão falando em vacinação em outubro, novembro. Então vamos nos cuidar. A questão não é só ficar escondido dentro de casa, é tomar muito cuidado. Eu sou da filosofia o seguinte: você tem que tratar tudo como se estivesse sujo. Desde da maçaneta da porta até qualquer coisa que você, principalmente na rua, aonde você pôr a mão, você tem que estar com essa impressão que está tudo sujo e que sua mão está suja. Entendeu? Passa o álcool em gel, lava constantemente. Quando você estiver perto de pessoas, use a máscara, evite ficar em aglomeração.
E se cuida, tá, gente? Que se Deus quiser, em breve a gente vai sair dessa. Tudo bem? Tá bom, meninos. Boa atividade.